Olá, meu nome é Renata Ibanez, eu sou chefe de cozinha, especializada em confeitaria artística. Hoje a gente vai aprender a cobrir um bolo com folha de ouro, que é uma técnica muito nova, incrível e muito fácil de fazer, aquele bolo que às vezes a gente precisa incrementar alguma coisa nova e diferente. E hoje a gente vai colocar também alguns babadinhos que nós costumamos chamar de ruffles. E vamos fazer o topo com uma rosa bem bonita e bem elaborada, aquela bem grandona. Bom, agora a gente vai começar com a nossa confecção da primeira peça, que será a nossa flor. A flor é uma pecinha muito delicada, então a gente vai ter que separá-la em fases para conseguir fazer a montagem posteriormente, quando estiver tudo sequinho, para que ela dê aquele efeito bem aberto e bem leve que tem a rosa. O primeiro passo é ter uma pasta de qualidade. Se você não sabe fazer em casa, ou de repente tem alguma dificuldade, o melhor e o que eu aconselho é ter uma pasta pronta, que ela já vai te oferecer essa elasticidade, né, essa maleabilidade boa e vai te deixar com a pétala bem delicadinha e bem fininha. Então, em algumas fases aqui, a gente vai ter que abrir a pasta tão fininha a ponto dela ficar transparente. E isso com alguma outra matéria-prima ou qualquer outro problema que você tiver, vai atrapalhar muito nesse resultado final. Então, a gente vai partir aqui do botãozinho. O botão da nossa rosa é o centro dela. Então, ela tem que ter um certo volume, porque é isso que vai determinar o tamanho da nossa rosa. Então, eu vou primeiro fazer uma bolinha. Aquela coxinha tradicional que a gente está acostumado a fazer. O importante é não fazer essa coxinha pequena, porque senão a nossa rosa vai ficar pequena. Aqui eu tenho uns cortadores que, do contrário que a gente está acostumado, não são redondos e não são ovais, eles são em gota. Esse é o ideal para fazer a rosa. Então eu tenho 3 tamanhos, tá? Então a gente vai sempre medir, para saber se o seu botãozinho tá pequeno, tá grande, a gente vai sempre medir. Não precisa se preocupar em deixar ele perfeito, em deixar ele lisinho, porque ele vai ser todo coberto pelas pétalas, então isso é desnecessário, tá? Pode ser feito grosseiramente mesmo. Aqui em relação à nossa maior pétala, tá bem proporcional, tá? Isso aqui é bem importante. Em relação à nossa menor, também tá. Só pra gente ter uma ideia aqui. Um outro segredinho. Esse nosso botãozinho, essa nossa coxinha, ela tem que estar extremamente sequinha para sustentar essa rosa. Quando ela já tiver formada um botãozinho, a gente vai colocar ela de ponta cabeça para que ela seque. Então é fundamental que esse botão esteja firme. Então o que nós vamos fazer? Esses arames florais, eu não sei como é que está agora a venda dele aqui no Brasil, mas normalmente é um pouco difícil de se encontrar. O que você pode fazer para facilitar é pegar um arame comum e você encapa com um papelzinho de seda, tá? Porque o papel, ele vai fazer com que crie um outro atrito aqui entre a pasta e o arame e vai fazer com que isso segure. Essa base é muito importante, porque essa nossa rosa, ela vai secar assim, a gente vai entortar aqui depois e ela vai ter que ter essa sustentação. Então, se a gente não fizer essa base direitinho, a gente não vai conseguir ter essa secagem perfeita, tá? Então, aqui, nosso primeiro segredinho. A gente vai pegar um alicatezinho, vamos entortar essa pontinha bem tortinha, como se fosse um ganchinho mesmo, tá? E a gente vai aquecer. Eu vou acender aqui o fogo, desculpa. E vou deixar esse arame bem quente. Tem que tomar cuidado com esse aramezinho encapado, porque ele pode pegar fogo nesse papelzinho. E não é deixar, um segundinho aqui tá bom. Tem que deixar bem quente, a ponto de você sentir e ver a pontinha dele vermelhinha. Por quê? Esse metal quente, ele vai derreter esse açúcar que tem na pasta americana e vai caramelizar. Então, ele vai colar. Muito mais eficaz do que a água, do que a clara de ovo, do que qualquer outra coisa. Então, ó, tá vendo? A pontinha dele tá até vermelhinha. Ó. Aí aqui embaixo, acho que dá pra gente pegar aqui um foco bem legal e mostrar que carameliza mesmo. Fica até com cheirinho de caramelo.
Aí depois, é só isso? Não. Vamos aproveitar que tá quentinho aqui ainda e vamos puxar essa coxinha aqui, ó, pra vedar e deixar ela bem coladinha. Vamos dar mais os nossos últimos ajustes aqui. E vamos esquecer nosso botão. Ele vai ter que ficar assim durante pelo menos umas 3 horinhas. Para ele ficar bem firmezinho e dar essa sustentação aqui pra gente montar as nossas próximas pétalas, tá? Ou melhor, eu já vou até cortar e já vou espetar ele aqui, que eu acho que em contato com a mesa ele pode demorar um pouquinho mais para secar. Tá? Primeiro passo, ok. Bom, as outras pétalas, a gente vai partir sempre daqui. Então, como o nosso botão tá molhado, a gente vai começar pelas pétalas móveis, que são aquelas que a gente chama... aquelas pétalas abertas, né? Aquela rosa que a gente costuma chamar de colombiana, que são até abertas à mão muitas vezes. Então, aqui formou o botão, agora as pétalas que vão ser aramadas. Isso daqui é um marcador de pétala. Hoje em dia é muito difícil o acesso a isso. Você pode achar em sites aqueles chineses ou, de repente, até importar lá da Inglaterra, que é onde a gente acha o material mais rico em relação à confeitaria. Mas se você não tem, não se desespere, que dá para ter um efeito legal, dá para fazer uma rosa muito bonita sem o marcador. Isso quem vai determinar é a sua técnica e a sua prática. Então, não se preocupe se você não tem esse material. O que é importante aqui é ter o arame, porque ele é fundamental. Depois, na montagem, vocês vão entender que ele vai dar esse movimento aqui na rosa, tá? Então, vamos partir aqui para a primeira pétala. Bom, nossa coxinha já está seca. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Firme. Então, a gente vai começar a montar o nosso botãozinho, que fica até uma dica para quem, de repente, não quer fazer essa rosa tão grandona, pode fazer o botão, que também dá um acabamento bem legal. Então, a gente vai cortar os nossos 2 menores tamanhos. E um segredo muito legal e uma dica muito importante é que você sempre abre essa pétala a partir de uma pasta um pouquinho mais grossa. Então, essa pétala aqui, ó, a gente ainda vai abrir e ela vai ficar bem maior do que ela tá. Que é isso que vai dar aquela espessura bem legal. Porque isso vai suavizar esses cantos, vai tirar essa marca quadrada daqui. Então, vamos fazer mais 2 aqui. 3 de cada, acho que a gente já consegue fechar a primeira fase do nosso botãozinho. Essa fase do botão é aquele meinho em que ela tá bem fechadinha e bem emendadinha. Então, a gente não vai se preocupar em fazer dobra, em virar, nada disso. Sempre guardando a nossa pastinha aqui para ela não ressecar. Agora, eu vou pegar aqui a pétala. A gente tem 2 tamanhos. E vou abrir. Sem medo mesmo, mas sem tirar esse formato, né? Vamos tentar aqui manter formato de gotinha. Até que ela fique bem fininha. Se de repente ela rachar do jeito que rachou aqui comigo, a gente vai dar um outro acabamentozinho aqui para que ela fique bem certinha. Isso aqui é até um valor que agrega depois nas próximas pétalas, porque a pétala da rosa, ela tem aquelas rachaduras e aqueles cortezinhos. Então, acaba ficando até legal. Ó, pétalazinha com movimento e bem fininha. Agora, para não ficar desproporcional, eu vou cortar essa também, tá? Essa é uma das principais técnicas para ter uma flor legal e com movimento. Abrir a partir de um cortador um pouco menor. Para dar essa leveza. Eu conheço alguns kits de cortador que vem com uma flor que parece um miosote grandão. E você já monta e já vai emendando as pétalas. Eu, particularmente, não gosto de usar assim, eu prefiro as pétalas soltas. Mas se você se adapta melhor e tem aí em casa e quer fazer essa experiência, de repente o que é bom pra mim não é tão bom pra você. Eu tô te dando as dicas aqui do que eu gosto e do que eu acho que fica bom. De qualquer forma, eu vou moldar ela aqui
para dar esses veios, né, que a gente tem aqui. Pressionando com uma certa força. Isso dá muito realismo para a nossa pétala. Mas se não tem, não se desespere, que é um detalhe que, por exemplo, na branca não aparece tanto. Ela vai aparecer um pouquinho mais nas próximas. Ó, qual que é a emenda aqui? Eu não vou nem colar ainda porque eu quero mostrar essa emendinha para vocês. A primeira pétala, a gente vai colocar elas em sequência e vai fechar uma dentro da outra. Passo uma para cá, outra para cá. E fecha a nossa rosinha, tá? E aí, a partir daqui, a gente vai começar... Aqui a gente colocou duas. Como essa pastinha tá molhada, eu vou só pegar aqui um recipientezinho com água para facilitar pra gente.